Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Lacerda, eu sou coordenador de cadastro pela Secretaria de Fazenda e a gente vai bater um papo com vocês sobre o que motivou essa operação da Secretaria de Fazenda. Existem comandos normativos dentro da legislação de cadastro, em especial a Resolução 720/2014, que foi alterada recentemente pela Resolução 994 de 2016. E dentro dessa resolução, a questão da omissão de ICMS, ela é verificada após 2 anos de omissão. Esse prazo foi alterado para cada 3 meses, 3 meses de entrega zerada ou omissão de dia e também 3 meses intercalados. Então você tem de forma consecutiva ou de forma intercalada. Eu, como cadastro, vou tratar aqui especificamente da paralisação e de alguns problemas que podem acontecer com os contribuintes do Simples Nacional. Tá? Eu vou abordar primeiramente a questão do Simples Nacional, que eu acho que ela aparentemente pode não suscitar mais dúvidas, mas existe um problema, principalmente da Receita Federal com os demais entes federativos. Eu estou falando da Receita para todos os entes, isso não é só para o Rio de Janeiro. Quando uma empresa nasce, ela solicita a inclusão no Simples Nacional e vocês abriram a empresa em qualquer dia do ano, uma empresa nova, não existe ainda a raiz do CNPJ, e quando nasce essa empresa, uma vez realizada a solicitação de ingresso no Simples Nacional, esse ingresso ele não é imediato. Vocês têm o CNPJ constituído na junta comercial, porque através do regime está tudo saindo na junta, você tem o NIRI, e para aqueles que fizeram a opção de pedir inscrição estadual pela junta comercial, sai do regime já com o pacote completo, CNPJ, NIRI e a inscrição estadual. Só que se vocês observarem, no momento imediato da concessão da inscrição estadual, tem o SISC, para quem não conhece, é uma ferramenta que está no portal da intranet, na parte de cadastro, que é o comprovante de inscrição e situação cadastral. Vai constar lá que o regime tributário do contribuinte é o regime normal. Aí o requerente, no caso o contador, vai passar para o seu cliente que já fez a solicitação de ingresso no Simples Nacional, só que essa solicitação ela não foi atendida ainda pela Receita Federal. Eu informo para os senhores que, uma vez que a empresa nasça, ela pertence ao regime de tributação normal. Ela não está no Simples Nacional, independente de vocês terem solicitado ou não ingresso no Simples Nacional pela Receita Federal. Existe um comando normativo que corrobora isso que eu estou falando para os senhores, só que qual é o problema que é gerado? Esse ingresso, quando a Receita Federal o registra, ele registra com data retroativa. Então, esse é um grande problema, porque a Secretaria de Fazenda ela entende que o contribuinte está no regime normal, porque vocês pediram inscrição, ele nasceu no regime normal e não tinha nenhuma informação da Receita Federal que fizesse com que a Secretaria de Fazenda colocasse aquele contribuinte no Simples Nacional. Então, os contadores, passando para os seus clientes, ou os próprios clientes, as próprias empresas, entendendo que elas estão no Simples Nacional, quando na verdade elas não estão, elas ficam entregando DAS, entrega DAS mensalmente, e não entrega as de ICMS. A Secretaria de Fazenda já entende que vocês estão omissos. Ou quando entrega, a entrega é zerada. Então, não é isso que está preconizado na legislação. Então, esse problema é o problema de registro do Simples Nacional. Eu falei das empresas novas. E das empresas já existentes, acontece esse problema? Acontece nos seguintes casos. Eu tenho um contribuinte que ele era MEI. Então, o contribuinte era MEI
MEI hoje não tem inscrição estadual. Eu sei que é um pleito grande, e a Secretaria de Fazenda estuda, em breve, conceder inscrição estadual para o MEI. O MEI, ele já nasce no CINEI, que é dentro, né, é um subconjunto do Simples Nacional. Mas como ele não tem inscrição com a Secretaria de Fazenda, essa informação não consta em nossos registros. Então, aquele MEI que começou pequenininho, né, com aquela limitação de faturamento bruto de R$5.000 de mês, ele ultrapassa esse valor e decide agora ser ou uma limitada ou um EIRELI. A partir de agora, ele pode solicitar a inscrição estadual para a Secretaria de Fazenda. Só que quando ele solicitar essa inscrição, ele tem que ter o cuidado, né, e é difícil até para vocês captarem isso, porque ele está no Simples Nacional para a Receita Federal, efetivamente. Mas para nós, não. Então, nesse ingresso, ele vai nascer no regime normal e, posteriormente, ele vai ser incluído no Simples Nacional. A diferença do primeiro caso de empresas novas para essas já existentes é que nessas já existentes, a própria Secretaria de Fazenda realiza esse registro. Tá? E o último caso é quando eu tenho uma filial, aliás, uma matriz, ela nasce em outro estado, e nasceu em São Paulo, vou dar um exemplo de São Paulo. E em São Paulo, ela optou pelo Simples Nacional, ela já é do Simples Nacional. É interessante que vocês saibam que os arquivos do Simples Nacional, que são repassados da Receita para todos os entes federativos, eles são exclusivamente para cada estado. Então, se uma empresa abre em São Paulo, lá em São Paulo ela solicita ingresso no Simples, só São Paulo deve ter essa informação. Né? Por isso que a Rede Sim é tão importante nessa questão de integração. Que quando nós estivermos integrados, e o Estado do Rio de Janeiro está nessa direção, né? Em breve o regime vai estar integrado com a Secretaria de Fazenda, não vai precisar sequer mais do DOCAD, tá? Estamos caminhando buscando esse norte, mas enquanto isso vai acontecer, estou em São Paulo, abriu em São Paulo, quando ele abre uma filial aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu não sei que ele tinha uma empresa aberta em São Paulo, eu não sabia, né? Eu não tinha acesso a essa informação, que ele abriu uma empresa em São Paulo e que lá em São Paulo ele tinha optado pelo Simples Nacional. Então, se no momento em que ele abre uma filial aqui, ele não informa que ele já pertence ao Simples Nacional, vai ficar contando para ele que ele está omisso, né? Ou que está entregando zerada. Só que nesse caso, né, efetivamente o contribuinte já está no Simples Nacional, porque ele entrou por outro ente. Então, se ele apresenta uma defesa, uma alegação, no sentido de que eu já estou no Simples Nacional desde 1º de julho de 2007, só que eu abri meu primeiro estabelecimento em São Paulo, e lá eu já estava no Simples desde então. O Simples Nacional ele é nacional, como o próprio nome já diz. Então, nesse caso, né, o envio de comunicações de entrega de dia zerada ou omissa seria até inadequado, seria um equívoco, porque nesse caso o contribuinte já está no Simples Nacional. Então, esse é o ponto do Simples Nacional. Eu vou passar para a colega Cristiane para ela acrescentar alguma coisa nesse sentido do Simples Nacional. Tá bom, pessoal? Acho que tá, né, aqui. Boa tarde, gente. Em relação a essa problemática do ingresso no Simples Nacional, eu coloquei para vocês a legislação do Estado do Rio de Janeiro, a parte 3 da resolução CFA 720. Nós temos ali... Agora sim. Artigo 2º, parágrafo 2º. Enquanto não divulgado o resultado de sua solicitação, enquanto não divulgado, emitido documentos fiscais com destaque do ICMS quando devido, calculado segundo as regras do regime normal de tributação. Escriturar normalmente os livros fiscais previstos na legislação. Apurar e recolher o ICMS segundo as regras do regime tributário estadual que estiver sujeito. Todos vocês, quando nascem, como o Rafael salientou, nascem como regime normal do Estado do Rio de Janeiro. Cumprir quaisquer outras obrigações tributárias a que estiver sujeito, entre elas dia,
Declan, já que Declan vai ser no próximo ano. A partir do ingresso, quando for divulgado o resultado do Simples Nacional, o contribuinte, ali no artigo 3º, a ANP e a EPP que ingressar no Simples Nacional deve, no prazo de 30 dias da inclusão no regime, se tornar o saldo credor do ICMS, comunicar aos contribuintes para os quais tem emitido documento fiscal com destaque de ICMS após a data de efeito da opção, que em virtude de seu ingresso no Simples Nacional, o imposto destacado não pode ser aproveitado. Informar na comunicação de que terá do inciso 2 a possibilidade de crédito de acordo com as regras do Simples Nacional. E o contribuinte poderá ali, conforme parágrafo 2º do artigo 3º, requerer restituição do imposto que foi pago. Não foi eu que escrevi a legislação é essa e a regra é essa. A gente também, como auditores fiscais, a nossa atividade é vinculada e cabe também a gente cumprir o que os agentes políticos determinaram, por mais espantoso também que nos pareça. Então, esse talvez tenha sido um grande, o que gerou, né, assim, uma quantidade de cartas para esse tipo de contribuinte, que hoje está enquadrado no Simples Nacional. Tá? A gente entender, como órgãos técnicos, a gente entende que a legislação é falha, poderia ser melhorada, mas essa legislação é nacional, né, a legislação do Simples Nacional, todos os senhores sabem disso, ela é regulamentada pela Lei 123 de 2006, e é isso que ela foi regulamentada no nosso Estado dessa forma. Em relação ao ingresso retroativo ou não, obviamente, a omissão da dispensa da GIA em razão do ingresso acontece só em relação aos períodos posteriores ao ingresso, obviamente não aos períodos anteriores, né? Também porque nós recebemos alguns questionamentos sobre isso. Eu estou no Simples Nacional, mas o ingresso dele só aconteceu em 2016 e ele estava sendo, ele foi questionado, né, foi notificado por períodos anteriores a 2016. Então, só lembrando que a dispensa depois só acontece por período posterior a seu ingresso. Agora, vou retornar aqui para o Rafael, eu só interrompê-lo para poder mostrar para vocês a legislação. Quem quiser anotar, tá, é a parte 3, tá? O artigo 2º e artigo 3º da parte 3 da resolução CEFAS 720. Esse dispositivo está citado também no site específico que foi criado para o procedimento da omissão de GIA, que é www.fazenda.rj.gov.br/omissão GIA. Também está ali, se alguém esquecer, basta clicar no site e ali ele vai encontrar também acesso a essa legislação. Rafa. Então, eu acredito que o ponto Simples Nacional é o que nós tínhamos para abordar. Agradeço os acréscimos da Cristiane. E eu vou abordar agora aqui a questão da paralisação. Eu trouxe aqui os artigos da resolução de cadastro que falam, né, sobre a paralisação. No momento em que a inscrição estadual é solicitada, né, o requerente, né, o contribuinte, esse novo estabelecimento, né, essa nova unidade empresarial, ela deve iniciar as suas atividades econômicas em até 30 dias. Isso é um dever. Uma vez que ele tenha solicitado a inscrição estadual, ele tem 30 dias para iniciar as atividades. Só que o que a gente recebeu do CRC, na reunião com o Alexandre, é que muitas das vezes 30 dias não são suficientes para que todos os registros, todas as licenças, tudo aquilo que uma empresa necessita para operar, vender de fato, né, colocar seu produto na rua, na praça, 30 dias não são suficientes. Nós entendemos isso, mas é como a Cristiane falou, nós estamos aqui como agente público e nossa atividade é vinculada. A gente tem que cumprir o que está no mandamento legal.
Foi solicitado até pelo CRC a questão de prorrogar esse prazo de 30 dias, né, para 60 ou 90 dias. Nós estudamos esse ponto dos 30 dias e a gente entende que seria um retrocesso eu ampliar esse prazo. Por que eu digo que seria um retrocesso? Porque se eu pensar, né, na concessão de inscrição estadual há pelo menos aí uns 6 meses, a Secretaria de Fazenda ela demorava, quando vocês solicitavam para a Secretaria de Fazenda, não para a Junta, tá? A Junta Comercial, ela é através de um convênio, ela é parceira da Secretaria de Fazenda e ela também concede inscrição estadual. Só que ainda com o DOCAD, tá? Ainda com o DOCAD. Com a integração, como eu já disse anteriormente, não precisará mais do DOCAD, será um formulário único. Até não sei se vocês já sabem disso, até mesmo o próprio Coleta Web, né, o DBE, não será mais necessário preencher. A Junta está caminhando para a integração total, Receita e Fazenda. Então não tem mais o DBE, preencheu o regime e partiu para o abraço. Então, se eu pego um formulário, né, se eu pego uma solicitação de inscrição que demorava 30 dias para conceder, a Fazenda demorava 30 dias para conceder uma inscrição estadual. Hoje, pelo menos o município do Rio de Janeiro consegue uma inscrição estadual em até 48 horas, no máximo. Então, se vocês deram entrada no DOCAD, esse DOCAD é analisado em até 48 horas. Lembrando que o prazo legal são de 5 dias úteis. E a gente está trabalhando para que essa concessão ela seja em até 24 horas, exceto nos finais de semana. Mas isso, né, aquele cliente que sabe da burocracia que e vocês como profissionais de contabilidade dão um retorno para o cliente de vocês, que vocês já alcançaram o seu objetivo, isso é bom para todo mundo. É bom para o empresário, para o empreendedor, que ele vai querer, eu tenho menos empecilhos, eu tenho menos problemas para poder abrir um estabelecimento, eu tenho diminuição da burocracia, tenho a máquina girando, a arrecadação aumentando, e isso é bom para os senhores e bom para a Secretaria de Fazenda também. Como nós temos diminuído cada vez mais os nossos prazos, como nós estamos caminhando para a integração, eu não entendo como salutar a prorrogação desse prazo de 30 dias. O fato é que se o requerente não consegue resolver o seu problema, né, obter todas as licenças dentro daquele prazo de 30 dias e ele não consegue iniciar as suas atividades, aí lhe cabe um segundo dever. Ele deve solicitar a paralisação temporária. Isso se de fato ele quiser continuar com o estabelecimento, porque ele pode solicitar abaixo da inscrição estadual também. Ah não, isso aqui foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, eu não quero abrir negócio. Ele pode solicitar abaixo da inscrição estadual também. Aqui eu deixo outra novidade para vocês, é que tanto o formulário de baixa de inscrição estadual como de paralisação, eles serão eletrônicos também. Né? Então, hoje vocês têm que ir até a inspetoria, apresentar esse formulário na inspetoria, perder o tempo de deslocamento dos senhores até as inspetorias para poder efetuar um pedido de baixa inscrição ou um pedido de paralisação. Em breve, esses formulários também serão eletrônicos. Os formulários foram reformulados, né? A gente tem novos formulários de baixa inscrição e também de paralisação, e aqueles antigos, obviamente, foram revogados. Bom, quanto à questão do prazo, vocês têm 30 dias. E o que é permitido o contribuinte realizar, né, como paralisado? Ele pode comprar, na verdade, ele pode movimentar, né, a entrada e saída de bem de ativo fixo e material de uso e consumo. E essa paralisação, vocês pegariam, né, o formulário que consta como um dos subanexos da Resolução Cefaz 720/2014, parte 1, parte 2, anexo 1. Preencheu o formulário, vai apresentar esse formulário na repartição fiscal, vai informar o fato motivador, e o prazo máximo para que o contribuinte fique paralisado são de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. Sendo que prorrogação excepcional, além de 180 mais 180, que seria um ano, né? Prorrogação excepcional também pode ser realizada.
Essa excepcional, antes da resolução 994 de 2016, era um processo que era centralizado, era mais demorado, porque ele saía da repartição fiscal e ia para a coordenação de cadastro. Agora, toda essa operação ela é realizada diretamente na inspetoria de cadastro do contribuinte. A comunicação da paralisação ela tem que ser antes da ocorrência. Eu não posso, já passaram 60 dias, 90 dias, né, o contribuinte já está lá com o CNPJ, com NIRI, com inscrição estadual, passaram-se 3 meses e ele vai solicitar, ele solicita a paralisação. Não existe paralisação retroativa. Vocês vão solicitar a paralisação e ela vai ser deferida, né, analisada, e se for o caso, deferida no dia da análise daquele documento. Tá? Então, por isso que é importante que ela ocorra antes do prazo. Né? Eu estou olhando a legislação aqui, tá, pessoal, para poder abordar exatamente os tópicos da legislação e não ficar nada de fora, tá? Bom, quais são as obrigações que o contribuinte deve cumprir na situação de paralisado? Ele vai cumprir as obrigações tributárias, inclusive as relativas à entrega de arquivos eletrônicos, FD-CMS, IPI, GICMS e Declaro IPM, exceto se houver alguma disposição específica em contrário. A comunicação de paralisação ela só pode ser efetuada por contribuinte na situação cadastral habilitado, ou seja, o contribuinte que está impedido, ele não pode solicitar a paralisação, exceto se ele for impedido por algum descumprimento relativo à paralisação. Vou dar um exemplo. Eu deveria ter solicitado a paralisação, não solicitei, e a inscrição estadual ela foi impedida. Como fato motivador desse impedimento foi a não comunicação da paralisação, então, nesse caso, para eu sanear essa irregularidade, eu posso solicitar a paralisação. Mas, em regra, a maioria dos fatos motivadores constantes do artigo 55 da resolução de cadastro, eles não têm a paralisação como uma técnica, né, como um evento para sanear o impedimento. O impedimento ele é saneado através da reativação, e desde que o contribuinte ele elimine, né, as pendências ou as exigências que o colocaram naquela situação cadastral. E eu entendo, né, a preocupação do CRC, de todos os contadores aqui presentes, e tantos outros que gostariam de estar aqui. Eu sinto honrado de estar aqui com esse auditório cheio, porque o impedimento hoje de uma inscrição estadual, ele é grave demais para quem está na ponta, para quem está vendendo. Porque o impedimento anteriormente, né, na resolução 2861 de 97, ele apenas inabilitava os sócios para a abertura de novos estabelecimentos. Hoje, como falei anteriormente, nós estamos caminhando cada vez mais. Né, o nosso norte é a documentação eletrônica, malhas cada vez mais efetivas, um controle cada vez mais apurado. Dentro desse norte, se o contribuinte ele solicita, se ele emite uma documentação fiscal e não transmite uma GICMS para poder convalidar, hoje, de uma forma mais séria, através dos documentos eletrônicos, a gente mapeia isso de forma mais séria. Então, da mesma forma que os senhores terão mecanismos mais eficientes para trabalhar, a Secretaria de Fazenda também está no mesmo caminho. Quanto à questão do impedimento, já abordei. O prazo da paralisação também foi. E o ponto de o contribuinte não solicitar a paralisação no prazo previsto poderia acarretar o impedimento dessa inscrição. Bom, dentro daquele quadro que nós disponibilizamos, e todos vocês receberam esse folheto, né, tem um quadro discriminando os tipos de saneamento. Tá ótimo. Só um segundo que a Cris vai fazer um comentário. A exigência, pessoal, da comunicação de paralisação,
ela existe na própria lei 2657 de 96, tá? É o artigo 44. O artigo 44 da lei determina que o contribuinte é obrigado a comunicar as alterações de dados cadastrais, a paralisação temporária e a cessação da atividade. Isso não é nem um ato de menor, né? É um ato de secretário de Fazenda, é uma lei mesmo que disciplina isso. Mas vejamos, né? E tudo bem, e agora eu não iniciei a atividade em 30 dias, ou eu não comuniquei a paralisação, mas já estou funcionando, o que eu faço agora? Antes, só complementar o Rafa, que a preocupação dele com o impedimento, e é justa e correta, tanto de parte do fisco como de vocês, porque como há uma integração completa e total dos documentos fiscais, total e completa é a mesma coisa, né? Completa de todos os documentos fiscais eletrônicos com as informações cadastrais, o contribuinte que é impedido, ele fica impossibilitado de vender de forma legal, né? Emitindo documentação fiscal eletrônica, porque o credenciamento é interrompido, e ele também fica proibido de comprar. E não só no estado do Rio de Janeiro, porque nenhum outro contribuinte localizado em território nacional consegue vender para este contribuinte que está impedido. Para vocês entenderem, existe um cadastro nacional de contribuintes. E esse cadastro nacional ele é alimentado por todos os estados. Então, quando uma nota fiscal é emitida para um determinado contribuinte, esse vendedor, esse fornecedor pode estar no Acre, ele consulta automaticamente, quando a nota fiscal vem para a administração fazendária, no mesmo instante, verificado nesse ambiente nacional a regularidade cadastral do contribuinte para o qual ele está vendendo. Então, o contribuinte impedido, ele não consegue nem comprar e nem vender com documentos fiscais eletrônicos. Por isso é tão grave o impedimento hoje, porque ele efetivamente para o estabelecimento da empresa. Essa é a preocupação dele e é importante ressaltar isso, e por isso a preocupação do Estado, e antes de fazer qualquer procedimento desse porte, dá chance do contribuinte se explicar. O que a gente está fazendo, na verdade, é uma malha. Né? A gente está sempre acostumado com a malha da Receita Federal. Né? Então, o Estado começou também a fazer uma malha. Sempre dando para o contribuinte essa oportunidade de ele poder se explicar. Aconteceu isso agora. Não pedi paralisação, mas estou funcionando. O que eu faço? O fisco solicita que você se explique diante do fisco. Compareça a repartição fiscal. Nesse site que nós criamos, a gente incluiu lá um modelozinho para que possa ser apresentado, e a autoridade fiscal analisá-lo. Né? Independente do momento da paralisação, se ela foi no início ou se ela foi durante mesmo a atividade da empresa, ou ela paralisou por algum motivo econômico, ou para fazer uma reforma. Outra questão em relação à paralisação, em relação às atividades comerciais, é o fato de contribuintes que realizam atividades mistas, né, competência mista, município e Estado, né, ICMS e ISS. Vocês também sabem que o cadastro vem, desde 2014, saneando o seu próprio sistema. Né? A gente solicitou a baixa de inscrições estaduais da construção civil, que eram obrigadas a se inscreverem, mas por não serem contribuintes do ICMS, o Estado decidiu pelo fim da concessão de inscrição para esses estabelecimentos que não eram contribuintes, que não são contribuintes. Também reduzimos a possibilidade, a hipótese de concessão de inscrição estadual para unidades auxiliares, escritório administrativo. Né? A gente permite que essas unidades se mantenham inscritas numa situação muito específica, quando ela, por algum motivo, centraliza a compra interestadual. Né? Tendo ali movimentação, então, entregando guia com movimento, escriturando, a FD, esses procedimentos todos também foram divulgados em legislação, os contribuintes foram notificados, tudo isso. Então, o que acontece
com os contribuintes que exercem atividade mista, né? Exemplo clássico, cabeleireiro, que a atividade principal dele até não é ICMS, a venda de shampoo é bem reduzida, né, em relação à receita dele. Primeiro, que esses contribuintes, eles têm o dever de escriturar a GIA. Existe CEFOP específico, escriturar a FD, ou documento de escriturar, né, a FD no caso, porque o regime normal é obrigado a FD, e isso vai espelhar na GIA. Existe CEFOP específico para aquisição de mercadoria, para a prestação de serviço. O shampoo que ele adquire é escriturado na FD e ela é transportada para a GIA. Então não há motivo para uma GIA desse estabelecimento ser encaminhada zerada. Não há motivo. A aquisição de ativo desse contribuinte, então não há justificativa para uma GIA, ainda de um contribuinte, que ele é preponderantemente prestador de serviço, ser transmitida zerada. Essas informações também estão no site. Agora, por uma eventualidade, a prestação de serviço dele é tão... o trabalho dele é tão atípico, e que realmente, por algum motivo, se justifica a GIA zerada, ele só vai ser obrigado a comunicar o motivo disso, a comparecer à repartição fiscal e se explicar. Só. Então, só porque não vai ser impedido. A gente está solicitando que esclareça. Nós sabemos que essa não é a realidade dos nossos maridos, não é o nosso problema. Do levantamento que nós fizemos, nós sabemos que a grande omissão da GIA, que existem documentos fiscais eletrônicos na nossa base. Nós temos esse levantamento, todas as notas fiscais eletrônicas estão na nossa base. Nós sabemos que elas existem, nós sabemos que elas foram emitidas para aquele contribuinte. Em contrapartida, nós temos essa base com os documentos fiscais eletrônicos e nós temos uma GIA zerada. Essa é a nossa realidade. Os prestadores de serviço que não tem nenhum movimento durante 3 meses, é exceção. É exceção. Nós cruzamos nas nossas bases os documentos fiscais emitidos, essa empresa recebeu os documentos fiscais, o salão de beleza, quando comprou shampoo, comprou com a inscrição estadual dele, está lá no documento fiscal, o documento fiscal está na nossa base de dados, imediatamente após a sua emissão. E, em contrapartida, nós temos uma GIA zerada. Zerada. E um mês. Vocês podem ficar espantados ou não, mas o que nos espantou muito, porque 3 meses também foram exceção. Os nossos dados de contribuintes, a maioria, 12 meses omissos. 12 meses enviando GIA zerada. O Fred vai fazer um comentário. Boa tarde a todos. Só queria complementar a respeito da GIA zerada. Por que é importante transmitir a GIA, mesmo não havendo operações que implicam pagamento de imposto? Porque a GIA não é simplesmente para a apuração do imposto a ser pago. Ela demonstra o estoque, demonstra outras informações econômicas que são importantes para o levantamento da Secretaria de Fazenda. Então, ela não é um instrumento apenas para apurar o imposto. Por isso, ela tem que sempre ser transmitida. Se o contribuinte está em atividade ou paralisado, ela tem que sempre estar sendo transmitida. Isso é importante que o Fred informou, porque não foram notificados os contribuintes que não apuraram imposto zero. Não é isso. Foram notificados os contribuintes que o documento inteiro é zerado. Inteiro é zerado. É essa prática que a gente entende. Eu sou uma grande defensora de acabar com praticamente todas as obrigações acessórias do contribuinte.
Para mim só deveria existir duas. Por enquanto não existe só uma. Para mim só poderia exigir a emissão do documento fiscal e a escrituração desse documento. Até o momento em que a legislação se torne mais fácil e que nem a escrituração seria possível. Tá? Então, eu entendo o trabalho que vocês fazem. Eu sou formada em contabilidade. Eu sei o tanto que é difícil fazer isso. Né? Que não é só ICMS. Vocês trabalham com todos os tipos de imposto e contribuições, taxas. É uma loucura isso. Mas a gente percebeu que o envio também do documento gerado passou a ser um meio de postergar a entrega efetiva do documento. Não há má fé nisso, não há ali um interesse, né? Nem de sonegação, mas a gente, ele se dá mais prazo, né, para conseguir cumprir a obrigação. A gente compreende isso. Né? E por isso, sempre diante de situações como essa, o fisco divulgou o nome das pessoas, fez questão de notificar todo mundo, de enviar as correspondências. Eu sei que vocês também tiveram alguns problemas com a busca de informação, né? É difícil, é muita coisa, é muita dúvida. Nós criamos o site, estamos aqui conversando, mas o que a gente quer, como o Rafael disse no começo, é exatamente isso. A gente quer estreitar essa relação de forma que tudo fique mais fácil e mais claro de ser exigido também de vocês o cumprimento da obrigação acessória. Tá? Então, vou voltar a palavra para o Rafael, para que ele possa concluir. Eu vou acrescentar aqui, nessa questão de envio de comunicação por parte da Secretaria de Fazenda, e já concluí e abrir para as perguntas, tá bom, Alexandre? Quando a Secretaria de Fazenda ela envia as correspondências para os senhores, ela envia para o endereço que consta no sistema de cadastro. E o endereço que consta lá é o endereço da concessão da inscrição estadual e posteriores alterações informadas através do CAD. O fato é que estou destacando esse ponto porque existiram correspondências que retornaram. E retornaram porque o contribuinte ele não foi entregue, ele não foi localizado. E ele não foi localizado porque os senhores, né, ou os clientes de vocês realizam alterações na junta comercial e não fazem a atualização desse dado na Secretaria de Fazenda. Eu sei que é bastante complicado ter que ir em 2 órgãos, fazer 2 formulários, mas o que nós facilitamos para vocês? Eu passei essa informação no SESCOM, no final de novembro do ano passado, e agora estou passando para vocês, já deve ser conhecimento de todo mundo. Anteriormente, antes da virada do ano, vocês precisavam ir até as repartições fiscais, levar todos os documentos que embasassem essas alterações cadastrais, sejam elas de sócio, raça social, endereço. O fato é que 90% das alterações cadastrais realizadas, porque depende do tipo de contribuinte, se ele é um contribuinte de controle diferenciado, o que eu vou falar aqui ele não se aplica, tá? Mas em 90% dos casos, o senhor lá na praia, tá lá na praia, no computadorzinho lá no laptop, né, 3G ou 4G lá, fez um local de alteração cadastral, acabou. Você acabou de trabalhar para o seu cliente na praia, sem ter que ir na repartição fiscal. Na praia ou em qualquer outro lugar, no seu escritório, dentro de casa. Ou seja, a Secretaria de Fazenda, ela tirou a burocracia que existia dos contadores, ou os próprios clientes, irem até as repartições fiscais para efetuarem alterações cadastrais. Se hoje algum de vocês estão fazendo isso, indo até a repartição cadastral para poder efetuar uma alteração, então já está todo mundo sabendo que não precisa. Se precisar ir até a repartição fiscal, o próprio sistema de cadastro, na transmissão do DOCAD eletrônico, vai informar para vocês. Compareça à repartição fiscal tal. Em regra, vai aparecer lá, aguarde a análise do seu documento. Porque isso é o que a Secretaria de Fazenda da Fazenda está buscando fazer sem a integração.
Porque nós buscamos essa integração há pelo menos uns 2 anos. Né? E eu, como coordenador, eu entendo que essa integração ela é urgente. Né? Só que eu não posso ficar de braços cruzados aguardando a conclusão de um sistema novo para integrar e os senhores prejudicados, e o cidadão prejudicado, e a arrecadação prejudicada. Então, dentro desse cenário, nós buscamos alternativas para melhorar o trabalho de vocês, melhorar a comunicação, diminuir a burocracia e sem ainda um sistema integrado. Tá bom? Então era só isso para concluir. Então vamos lá, gente. Todo mundo que recebeu cartinha. Qual é o dever do contabilista? Né? Porque acaba chegando a cartinha para vocês. Ele tem lá na cartinha, o site, foi incluída na cartinha a informação do site que o contribuinte deveria acessar para se informar melhor. Né? Nessa página, nós colocamos uma tabela que o Rafa imprimiu e vocês receberam, com toda a solução, as soluções ali que o contribuinte tem que adotar, né, para conseguir estar regular com a Cefaz. Operações que não foram escrituradas, o contabilista terá que enviar uma retificação da GIA, ok? Essa retificação, quando ela é para aumentar imposto, quando não há redução de imposto e nem aumento de saldo credor, essa retificação não exige comparecimento à repartição fiscal. Tá? Como no caso foram tratadas GIA zerada e GIA omissa, acreditamos que não haverá aumento de saldo credor e nem redução de imposto a pagar. Uma questão matemática. Então, esse tipo de procedimento passa o contabilista escriturar os documentos, se não for escriturado ali e tal, aquela coisa toda. Também, viu, gente, retificar a FD, se for o caso, porque esse procedimento depois será ampliado para FD, ICMS, IPI. A gente começou com a GIA, porque é mais fácil, mas ele será realizado também com a FD, ICMS, IPI. Né? Então, quem não escriturou, escritura o documento, né? Retifique a GIA e ICMS e transmita para o fisco até o dia 16 de setembro. Né? Estabelecimentos que, como eu disse, tem atividade mista, e aí a minha atividade ela é maior de ISS, como eu informei para os senhores, existe o CEFOP 1128, 2128, 3128, todos CEFOPs de registro de entrada de mercadoria utilizadas na prestação de serviço de ISS-PM. Né? Então, qualquer nota fiscal de entrada emitida para o contribuinte, ali na qual conste a inscrição estadual dele, e consta, porque se a nota fiscal não autoriza a emissão de documento eletrônico para contribuinte que tem inscrição, se a inscrição não for informada, há uma validação dessa regra, relacionada à validação, então o documento tem que ser também escriturado. Aí é o caso dos cabeleireiros, né, pessoal que vende peça, mecânicos, pessoal que acaba tendo uma atividade maior de prestação de serviço. Também será exigida, então, a retificação da GIA para poder lançar essas notas fiscais. Contribuinte que pediu baixa na Receita Federal e ele acontece, que há integração entre os sistemas da Cefaz. Não há integração. Né? Então, o contribuinte está baixado. Tem muito caso, o contribuinte está baixado, o Rafa não tocou no assunto, mas também a baixa tem previsão. 30 dias, o contribuinte deve pedir baixa em até 30 dias após a ocorrência do fato motivador da baixa. Né? Então, a gente tem muito caso de contribuinte que já pediu baixa na Receita Federal tem 2 anos, mas aqui no Estado ainda é evitativo. Então, nesse caso, basta o contribuinte se regularizar, tá? Porque mesmo se ele tiver baixado na Receita Federal desde 2013, ainda assim ele tem que transmitir a GIA, ainda que zerada,
vai ficar lá no nosso sistema todas as caixinhas completinhas, e aí apresentar o pedido de baixa. A repartição fiscal tem lá um formuláriozinho, o formulário vocês conseguem no www.fazenda.rj.gov.br/cadastro. Tem lá o formulário, e antes do formulário, a gente escreveu todos os procedimentos para pedir baixa. Tem uma página anterior ao próprio formulário, no qual nós listamos todos os procedimentos. Tá? Contribuinte que deixa eu olhar aqui. Paralisação não comunicada. Nos dois casos, se a paralisação ocorreu no início da atividade, ele não entrou em atividade nos 30 dias, ou então, depois de um ano, ele fechou para fazer uma reforma, ficou 60 dias parado, 90 dias parado, mais de 90 dias parado, e foi notificado, o contribuinte vai lá, nós fizemos um modelinho de declaração, está nesse site que eu mostrei para vocês. Ele vai lá entregar essa declaração para a repartição fiscal. A repartição fiscal vai receber esse processo. Ele, no primeiro momento, ele vai ser excluído da lista de impedimento. Tá? Todos os contribuintes que forem lá entregarem a declaração, olha, eu realmente não comuniquei paralisação, mas já estou funcionando normalmente. Esses contribuintes serão retirados da lista de impedimento, né? E depois, com mais tempo, a Cefaz ali irá analisar todos os processos. Como é feita essa análise, né? A Cefaz ela vai bater exatamente se o contribuinte comunicou que estava paralisado, e esse é o motivo da guia zerada. A Fazenda vai no banco de dados dos documentos fiscais eletrônicos, vai saber se no banco de dados nosso, dos documentos fiscais eletrônicos, existe algum documento que foi recebido ou emitido. Se não, realmente esse contribuinte está paralisado, ele não vendeu nada, e aí ela aceita aquela comunicação e aí adota os procedimentos fiscais cabíveis, né? Caso a fiscalização, no momento da análise desse documento, percebe que existem documentos fiscais emitidos ali, de venda de mercadoria, se é foto de venda, aí, obviamente, a declaração não vai ser aceita, né? Então, esse procedimento de fiscalização é feito com a entrega da declaração. Simples Nacional, o Rafa também falou bastante sobre isso, a gente mostrou para vocês a legislação. Tem também o caso do contribuinte que é excluído do Simples Nacional retroativamente, né? Quando o contribuinte é excluído retroativamente, o que a legislação diz? A legislação diz que o contribuinte tem que refazer a escrita fiscal, tem que enviar a guia, então tudo isso em 30 dias. Então, ele terá que fazer isso. Também caíram nessa malha esse tipo de contribuinte, que foi excluído retroativamente e ainda está em falta com essa obrigação. Né? Tem também alguns casos, gente, que é serviço de transporte rodoviário. Não sei se vocês têm algum contribuinte nessa situação, porque é um caso muito específico, tem, né? Há uma legislação que esses contribuintes recolhem por estimativa, a quantidade de ônibus ali que tem, ele aplica um valor, ele paga o ICMS dessa forma. E pela legislação também, esse contribuinte está dispensado de entregar a guia. O que acontece? A gente faz esse controle pelo CNAE. Se determinado contribuinte tem determinado CNAE, ele está nessa legislação e, por esse motivo, ele também foi excluído da lista. Mas a gente percebeu que tem alguns contribuintes que estão com atividade desatualizada. Tá? Ou então, eles incluíram uma atividade que impediria o exercício, a fruição desse tratamento diferenciado. Porque esse tratamento diferenciado é exclusivo para quem tem atividade de transporte rodoviário de passageiros no estado do Rio de Janeiro. Tá? E aí, se o contribuinte foi equivocadamente notificado, a gente solicitou também que ele compareça à repartição fiscal, né? E se informa, olha, eu tenho o direito a cidadania tributária especial, está certinho, e recebi notificação. Vai lá, oficializa isso e pronto, também não vai ser impedido. A gente colocou
algumas outras observações, né, que a gente tem nosso controle, obviamente, é igual ao regime especial que nós colocamos aqui. Alguns contribuintes, muito poucos, porque esses regimes acabaram, mas ainda alguns que dispensavam certas obrigações acessórias. Nós temos os nossos controles, mas também a gente sabe que a gente erra muito, né? Então a gente preferiu aqui também colocar, se algum contribuinte, porventura, tiver algum regime especial que o dispense e também equivocadamente recebeu a notificação, ele também compareça à repartição fiscal e oficialize isso, também será retirado da lista de impedimento. Tá? Essas são as situações mais comuns, que ensejaram mesmo o recebimento, né, por parte dos contribuintes, que motivou mesmo o procedimento e o recebimento da cartinha por parte dos contribuintes. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Então, a gente, que estão ansiosos, né, a gente vai abrir para perguntas.